Pai querido, nós estamos aqui nessa tarde por você, para você, Senhor. Obrigada, Pai, por tua presença em nós, sua presença sendo derramada, sua palavra sendo ministrada, a sua cura sendo derramada sobre os nossos corações, alma, Pai, em nome de Jesus. Obrigada por salvação, obrigada, Senhor, por tua redenção atingindo a nossa vida hoje, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por tua bondade, pela vida dessas mulheres, pela minha vida, Senhor, porque de uma coisa eu sei: aonde estiver dois ou mais reunidos no seu nome, você está. Oh, aleluia! E essa é a nossa alegria, a sua presença. É você estar aqui, Senhor. Obrigada por você estar aqui. Você está em nós. Seja bem-vindo, maravilhoso. Opera em nossos corações. Trabalha nos nossos corações. Porque nós somos tuas para todos sempre. Amém. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em o nome de Jesus. Amém. Então, dê uma boa tarde para a vizinha que está do seu lado, sua amada irmã. Diga assim, boa tarde, preciosa. Pode sentar. Amandinha, obrigada. Daqui a pouco vou lhe chamar aqui. Então, meninas, estou muito feliz de vocês estarem aqui. A Zeise, oh, aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz também, Ivone, né? Ivone fez meus cabelos hoje. Aleluia. Bequinha extraiu dentro, não foi, Ivone? Ivone ocupou a vaga hoje. E eu estou muito feliz, né, desse momento aqui. Ele é um momento que nós estamos retomando. E eu acredito que o Senhor é o dono de tudo que está acontecendo. E Ele vai nos direcionar e nos capacitar para isso que nós estamos fazendo aqui. Eu sei que aqui todo mundo tinha o que fazer hoje, não tinha? Nós não estamos aqui porque somos desocupados. E eu aprendi uma frase que Deus não chama desocupado, Ele chama quem está trabalhando, quem está fazendo as coisas. E cada uma de nós tínhamos algo para fazer. Mas eu acredito que nessa tarde a gente escolheu ter o coração de Maria, escolheu a boa parte. E graças a Deus porque estamos aqui. Estamos debaixo de uma direção e eu sei que Deus já está fazendo coisas nesse dia. Amém? Nós estamos aqui celebrando a bondade do Senhor. O nome desse culto é Café Delas. Mas o café, o fé é fé em Deus. Amém? Aí o K você vai tomar depois. É Café Delas. Aí um irmão hoje perguntou de manhã, e não tem um café deles não? Eu digo, vai crer vocês. Porque mulher já se anima para acreditar, né? E nessa tarde, nós não vamos jogar a conversa fora, nós vamos falar de coisas sérias. Amém? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, fazer como a professora Sueli. Você sabe por que você está aqui hoje? Você sabe por que você está nessa terra? Você sabe de onde você veio e para onde você vai? Eu quero ler bem rapidinho três textos da Bíblia. E depois nós vamos para o nosso assunto. Eu quero ler 3 textos falando de Jesus. E todo mundo conhece Jesus aqui. E Jesus, ele quando veio à terra, ele veio como unigênito do Pai. Só que ele veio numa missão. Ele sabia qual era a missão desde o começo. Quantos anos essa criança tem? 6? Pronto. Jesus tinha quantos anos? 12 anos. E ele já sabia a missão dele. Uma vez, eles foram para um censo lá, para se alistar, a família dele. E com 12 anos, Jesus ficou no templo, conversando com as autoridades, né, judaicas, falando da palavra de Deus. E quando os pais procuraram o menino, depois de 3 dias de caminhada, o menino estava lá no templo. E quando ele se encontrou com os pais, graças a Deus que a Bíblia é tão clara quando diz assim, e ele seguiu os seus pais, então ele não deixou de obedecer. Mas ele estava tão forte, com 12 anos, que ele sabia que ele tinha vindo do pai, ia voltar para o pai, que quando ele chegou perto dos pais dele, ele disse assim, eu vim cuidar dos negócios do meu pai. Sabe, amados? E Deus, nessa tarde, vai nos despertar. Até essa criança de 6 anos aí. Como é seu nome, minha florzinha? Marisa? O dela? Maísa. Oh, aleluia. Tudo bom, Maísa? Tudo bom, Maísa?
Olha, Jesus, com mais 6 anos depois do seu, ele sabia para que ele tinha vindo aqui nessa terra. E você vai saber também, tá bom? Então, nós precisamos saber para que nós viemos nessa terra. E Jesus, ele veio como unigênito Filho de Deus, mas veio cumprir a missão de resgatar a nossa vida que nós estávamos perdidos, para que ele passasse de unigênito a primogênito, ao primeiro Filho de Deus. Então, Jesus, ele falou em 3 versículos essa frase. Capítulo de João, versículo 12, você não precisa abrir, se você quiser, você só escuta que eu vou mandar você abrir no outro texto. João 12, 28 diz assim: com propósito é que eu vim para essa hora. Tem o texto todo, mas eu vou ler só essa parte para frisar. Vamos abrir que é melhor, né? Que até eu pensei que tinha anotado o versículo todo, mas só que não. João capítulo 12. Como é tudo na carta de João, vai ficar fácilzinho. O Evangelho de João. Aí eu estava pensando naquela frase que o pessoal bota, né? Na época junina. Sem João com Cristo. Aí eu pensei, bem, sem João não dá, porque João está na Bíblia, a gente lê ele todo dia. Então a gente vai estar com João e Cristo. Amém? É a revelação, porque revelação é progressiva, né? A gente começa num ponto, depois vai para outro. Desde que esteja dentro da palavra, você não saia nela, você pode ser revelado até a tampa. Então, João capítulo 12 e versículo 28, diz a seguinte frase nas Escrituras. Versículo 27, aqui é Jesus falando para alguns gregos que desejavam ver Jesus. E ele começa a falar sobre não amar a própria vida, né, entregar a vida, servir ao Senhor. E quando ele chega no 27, ele diz assim: agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mais precisamente com este propósito vim para esta hora. Então, Jesus, ele tinha essa consciência de chamado. 12 anos ele já sabia o seu chamado. E quando ele sabia que a alma dele estava angustiada, porque quem conheceu os evangelhos e quem conhecer sobre Jesus, vai saber que ele suou gotas de sangue por amor a mim e por amor a você. Ele não renunciou, ele ainda chegou a orar: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós entendemos que Jesus, ele tinha uma vontade, como eu e como você, porque ele era 100% Deus, mas ele se desfez da sua glória e ele se humilhou ao ponto de se tornar como eu e como você. Então, ele tinha uma vontade, mas ele abdicou da sua vontade para entender o plano de Deus para a vida dele. E é exatamente isso que Deus nos reuniu hoje, para que eu e você não viva de qualquer jeito, mas que nós possamos realmente, de fato, entender qual é o plano de Deus para a nossa vida. Ah, eu quero casar, Senhor. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero abrir uma loja, eu quero. Tudo bem. Mas você precisa saber qual é o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Porque, amados, os nossos dias estão todos escritos. Ele ainda nem nos conhecia. Sabe? Nós ainda nem estávamos na terra. Mas ele nos gerou dentro dele. E ele nos chamou e ele nos fez. Todos os nossos dias estão escritos no seu livro. E ele disse lá em Jeremias 29:11, sou eu que sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. São pensamentos de paz, para dar um futuro e uma esperança. Então, quando você está nele, no plano dele, você está na sua realização. Eu nunca me esqueço de uma escola bíblica, quando a nossa igreja ainda era ali do outro lado, e Monique ministrou. Eu acho que foi seguindo o plano de Deus. E ela falou o seguinte: você pode ser a pessoa mais realizada em tudo que você sonhar. Mas se você não estiver na vontade de Deus, você nunca vai se realizar. Vocês estão aqui? E essa palavra para nós, sim, essa palavra para nós. Porque, amados, nós nascemos de Deus, nós viemos dele. Ah, mas eu não aceitei Jesus ainda, fulano não aceitou Jesus ainda. Mas nós viemos de Deus. Diga assim: eu vim de Deus. E agora nós precisamos nascer de novo, caso você não tenha nascido de novo, para você agora viver os planos que Deus tem para a sua vida. Que é exatamente isso que Jesus está falando nesse texto. Ele disse assim, ó:
Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali está também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Aí no versículo 25 ele diz, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Ei, a vida de piedade que nós temos na palavra, o que nós devemos ter na palavra, não é só para agora, ela leva para a vida eterna. O outro texto que eu quero ler com vocês é João 9, e versículo 37, volta só uma paginazinha aí ou duas. Versículo 9, capítulo 9 e versículo 37. Será se eu acertei? João capítulo 9 e versículo 36, 37. E Jesus disse, eu acho que eu dei uma erradazinha nesse versículo. Alguém já errou aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Bem, eu não sei, eu acho que eu troquei aqui o versículo. Está aqui, é 18, tá? Porque assim, a gente risca na Bíblia, é mais seguro do que você anotar no tablete. Então, João capítulo 18 e versículo 37, diz assim, aqui é quando Pilatos está interrogando Jesus. João 18, 37, diz assim, então disse Pilatos, logo tu és o rei, respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então Jesus, ele disse o seguinte em João 12, 28, com propósito eu vim. Vamos repetir o que Jesus disse? Olhe para dentro de você e diga assim, com propósito eu vim. Agora diga na fé agora, com propósito eu vim. Nesse outro texto, Jesus diz assim, eu nasci para isso. Você vai dizer agora, diga assim, eu nasci para dar testemunho da verdade. E o terceiro versículo está em João 13, 3. Aqui Jesus já está celebrando a última ceia que ele fez aqui na terra, porque a próxima ele vai fazer conosco no arrebatamento. Você está preparada? Se Jesus voltasse agora, você ia? Pronto, ele está preparando uma ceia e ele mesmo vai nos servir. Essa, por enquanto, foi a última ceia que ele fez aqui na terra. E olhe bem o que ele falou. Olha a consciência de eternidade que Jesus tinha. João capítulo 13, preparando a Páscoa, no versículo 1, ele diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o versículo 2 diz, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, versículo 3, que é o que eu quero ler com vocês, diz assim, sabendo que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Amém? Então veja a consciência que Cristo tinha, e você pode pensar, mas Jesus era filho de Deus. Agora eu faço essa pergunta para você. Você é o quê? Você é filho de Deus? Diga, eu sou filha de Deus. Então nós precisamos também ter essa consciência. Sabe? E a pessoa que eu quero conversar hoje com vocês é sobre a Esther. Todo mundo conhece a história de Esther. A gente nem vai precisar ler o livro dela. Esther, a rainha Esther, foi uma mulher que os pais dela faleceram. Ela foi criada por um primo, né? Eu chamo o homem de tio, mas eu estava lendo aqui o livro da nossa amada Pets Camaneri, que é para um momento como este, que é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Então, ela foi criada por um primo dela. Ela estava sem pai, sem mãe, ela estava exilada, né? Ela não estava na terra dela, o povo dela tinha sido levado escravo para outras nações. E ela estava lá nessa terra, criada pelo pai. Ela poderia dizer, né? Ela poderia pensar nela mesma. Sabe, amadas, deixa eu dizer uma coisa bem clara aqui para vocês. Existe muita autocomiseração por aí. E nós não somos dessas.
Porque por mais que você nem tenha pai aqui nessa terra, nem mãe, você tem um pai que ama você. Foi cantado hoje à tarde aqui, ele nos ama, né? Nós somos herança dele, né? O eterno galardão dele. E a gente está nadando nessa graça divina. Então você nunca deve olhar para você mesmo e dizer, ninguém me ama, ninguém me quer. Você pode ter sido traída, você pode ter passado o que você passou. Mas Jesus passou muito mais no seu lugar. E Esté é um exemplo disso. Uma menina que foi criada sem pai e sem mãe. O tio dela acolheu. Sabe, Esté estava lá servindo ao seu primo, né, Mardoqueu. E chegou um tempo que o rei Assuero de Suzã, que era a cidade que ela tinha sido levada, exilada para lá. E eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui escravo? Nenhuma, né? Diga, eu sou livre. Amém, aleluia. Não durma não que a gente vai já comer pamonha. Amém? E sabe o que aconteceu? Chegou um tempo que o rei Assuero estava com a rainha Vasti, que essa palavra Vasti quer dizer beleza. E ele fez um banquete lá, e o prêmio do rei era mostrar a noiva, né? E a gente pode olhar para Vasti, a gente pode até pensar no chamado que Deus tinha com Israel. E o rei Assuero chamou ali aquela mulher naquele momento para apresentar ela aos governadores, aquelas pessoas, aquelas autoridades que estavam com ele. E Vasti simplesmente disse que não ia. Ela não foi, estava lá fazendo a unha no quarto dela e disse, não, eu não vou. Provavelmente ela fez a unha e fez ainda assim, né? Diga ele que eu não vou. É porque a gente precisa imaginar a cena, né? E ela não foi. E aí os homens se reuniram e aconteceu aquele rebuliço todinho. Quem não sabe, lê o livro de Esté. Amadas, a gente precisa conhecer a Bíblia. Essa é a Bíblia, a gente precisa ler. Uma certa vez, eu vou só contar para você saber. Vou contar duas coisas que aconteceu. Uma vez a gente foi dar um estudo lá em Maceió, lá em Palmeiras, em União dos Palmares. Aí quando nós chegamos, aí a gente perguntou, aí a gente, dando o estudo, a gente disse, abra aí em Gênesis. E a pessoa já era crente de trocentos anos. Aí ela disse, fica onde, amada, esse livro? Porque se a pessoa não for crente, tudo bem, né? Fica onde, amada? Gênesis, me ajude. Aí eu digo aqui, amada, a primeira folha. E a outra coisa aconteceu com minha irmã. Minha irmã estava lá na igreja, lá em Maceió na época, e uma irmã chegou perto dela e disse, irmã, eu fui chamada para pregar, irmã, me ajuda, me diz aí um livro. Aí minha irmã disse, leia o livro de Esté. Ela disse, onde eu compro esse livro? Para você ver, né? Ô irmão, onde eu compro esse livro? Me diga. Você compra entre Gênesis e Apocalipse, está lá dentro. Sabe? Aí o livro de Esté conta essa história. Que a rainha Vasti se recusou a honrar o seu marido naquele chamado. A respeitar o marido naquele chamado. E sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas se reuniram em conselho e disseram, não, isso não dá certo não. Se a Vasti, que é uma autoridade, fez isso, imagina o restante das amadas. Diga assim, eu sou modelo. Eu nunca sabia que eu ia ter essa fama de ser modelo. Eu sou modelo de Cristo. Sabe? A sua vestimenta, se você é de Cristo, tudo resplandece a glória de Deus em você. Eu sou modelo. Sou Erlânia Beach. Nem sabia que eu tinha tanto glamour em Cristo Jesus. De ser modelo. O apóstolo Paulo disse, seja modelo, porque tem pessoas copiando modelos. Sabe? E a rainha Vasti era uma autoridade, era um modelo, era uma pessoa de destaque. E os conselheiros se juntaram e disseram, não, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai arranjar, vai procurar nessas províncias, toda a província de Suzã, e vamos levantar uma pessoa para ser a sua esposa, rei. E todo mundo conhece a história, chamaram todas as virgens, mas o rei se agradou de Esté. O nome de Esté, na verdade, é Radassa. Esse nome Radassa quer dizer murta, que quer dizer árvore.
Eu me lembrei do que a professora disse, que nós somos carvalho de justiça. Aquelas árvores plantadas pelo Senhor, que não tem cão dos infernos que arranque. Sabe? Porque a gente, sabe onde é que a gente está plantado? Na videira verdadeira. Eu quero ver quem mexa com Jesus. Amém? Ninguém mexe com Jesus Cristo. Aí sabe o que aconteceu? Ela foi escolhida e ela foi para aquele spa, todo mundo conhece. E hoje a gente vê esses negócios aí. Gente, não há nada novo debaixo do sol. Tudo que o pessoal faz, copia pela Bíblia. Porque hoje tem esses concursos aí de Miss, né? Mas foi baseado na história de Esther. Esther passou, não sei se foi 6 meses, lá só no óleo, o pessoal fazendo a unha, só de boa na lagoa, para poder se encontrar com o rei. E no final das contas, ela foi escolhida e ela virou a rainha de Suzã. E eu quero que você abra agora esse texto. Deixa aberto aí no livro de Esther. Esther capítulo 4, deixa aberto lá. E eu quero falar um pouco sobre esse livro. Esse livro, ele fala para um momento como este. Sabe, amadas, nós estamos aqui para comer pamonha, sim. Nós estamos aqui para comer milho, sim. Mas nós estamos aqui para muito mais. Amém? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Deus nos levantou, Deus elevou a rainha Esther. Uma menina que estava lá sem pai, uma menina que estava sem mãe, né? Ninguém amava, ninguém queria, ela foi levantada por Deus para ser a rainha. E não é diferente conosco. Quem éramos nós? Quem era você? Quem era eu? Anne disse assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Souza? Né? Quem era eu? Quem era você, amados? Aí você pode dizer assim, Laninha, você se acha demais. Eu me achei em Cristo Jesus. Quando você se acha, minha filha, pode fazer a careta que for. Pode ser o marido, pode ser sua mãe. Jair Bolsonaro, fazer a careta que for, você não vai ligar. Porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. E é sobre isso que nós estamos fazendo hoje à tarde. Sabe, amados, nós não estamos aqui de todo jeito. Nós não devemos estar aqui de todo jeito. Nós estamos aqui preparando o caminho para a volta do Senhor. Diga, eu estou preparando o caminho para a volta do Senhor. Eu lembrei hoje de irmã Inês, Fabiana Simões, Fabiana Barros, essas mulheres que eu amo tanto. E eu lembro dos começos, né? Dos pequenos começos ali. E eu mostrava a visão para elas. Eu dizia, gente, o rema vai vir para cá. E Fabiana uma vez falou, o que é rema? E para quem não sabe o que é rema, é uma escola que ensina a palavra de Deus para você. E eu lembro que a gente compartilhava e todas as tardes nós orávamos nesses cultos da tarde. Senhor, obrigada porque o rema já chegou. Isso em 2011, 2010, né, Patrícia? A gente orava sobre o rema para cá. Senhor, obrigada porque o rema vai chegar, o rema vai chegar, o rema vai chegar. E a gente toda tarde se reunia, dava as mãos, Mary, que está hoje em Maceió, e a gente dava as mãos. Às vezes era 2. Uma vez, irmã Inês vinha de japonesa, né, irmã Inês? Mas para Fabiana. A Fabiana Simões trabalhava, quem ficou um tempo comigo foi elas duas. Chegava na porta da igreja e botava a sapatilha, porque vinha de japonesa, lá da Baixa Grande. Até aqui a igreja, as duas. Por isso que a irmã Inês é linda desse jeito. Aí qual é a desculpa que a gente dá? Gerando os planos de Deus para essa cidade. E não só essa cidade, porque através dessas orações já tem Palmeira, já tem Lagoa, já tem Junqueiro. Porque Deus tinha dado uma palavra para mim lá em Maceió e eu entreguei a Fátima essa palavra. Fátima, é tempo de desbravar. Sabe, amado, sabe o que é um caminho que você prepara? É o caminho da oração. Por isso que a gente não pode perder tempo com tanto entretenimento. O selfie. E as orações, cadê? Onde é que estão?
quem é você? Quem sou eu? Para que eu vim? Cadê os feixes? Ele está voltando, ele está voltando. Nós temos um papel a cumprir. E nós orávamos pelo rema, nós orávamos pelo rema, nós orávamos pelo rema, nós orávamos pelo rema. Até um dia que Monique chegou para mim e disse: Laninha, eu tive um sonho que você estava grávida. E só faltava, e não tinha hospital. Só faltava o hospital para você ganhar neném. Sabe qual era o hospital? Era esse lugar aqui, porque o rema nasceu aqui. O que é aquela gestação? Gerando os planos de Deus. Gerando os planos de Deus, gerando os planos de Deus, gerando os planos de Deus. Eu gosto muito de uma música do nosso ministério que diz: nós somos mulheres fiéis, destemidas, cheias da vida do próprio Deus. Aí a outra parte eu não sei, mas fala para gerar os planos de Deus. E essa mulher fala sobre isso nesse livro. Que nós não estamos aqui, amados. Desperta pelo amor de Deus, desperta. Para você saber qual é o seu papel no corpo de Cristo. E a rainha Esther, uma vez que estava elevada, quem é que está elevada aqui em Cristo Jesus? Ai, mas eu não vou fazer isso, mas eu não posso, mas eu não sei orar. Orar é falar com Deus. Não tem aqui quem não saiba orar. Se eu chamar essa criança aí, a Maísa, ela sabe falar com Deus. Porque orar é diálogo, é comunhão. E aqui esse texto diz o seguinte, Esther capítulo 3, 4. Deixa eu contar o contexto para vocês como foi. Esther estava lá como rainha de Suzã, do rei Assuero. E ela já fazia um tempo que o rei nos chamava, porque o rei tinha um cetro. Ele tinha um cetro e para ir na presença dele, ele tinha que baixar esse cetro e dizer: pode entrar. E fazia tempo que ele não chamava a rainha para conversar com ela. E sabe o que aconteceu? O Ramã, que era um homem na figura diabólica, porque você não vê falando de diabo não, mas ele estava no Velho Testamento, viu? Ele entrou no jardim por causa da permissão. Você só não vê o nome dele. Jesus que desmascara ele lá nos evangelhos. Mas ele estava lá, porque Ramã era um encapetado. E foi dessa descendência judaica que veio o Messias, que veio Jesus. Então todo o plano do diabo, desde o começo, era que Jesus não viesse até nós, mas ele veio. Aí sabe o que aconteceu? Ramã encapetado chegou para o rei e disse: vamos fazer uma lei para a gente matar esses judeus todinhos. Sabe por quê? Porque o tio de Esther, e o nome Esther quer dizer estrela, o primo de Esther não se dobrava para o diabo. E nem eu e você, a gente deve se dobrar para o diabo. A gente deve adorar o nosso Deus e se dobrar para ele. E quando eu digo se dobrar para o diabo, não é que você vai ver uma pessoa com um chifre e a capa, não. É se dobrar para as circunstâncias, para aquilo que ele está trazendo para você. É se dobrar para pensamentos que não são pensamentos de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Aconteceu isso. Ele conseguiu uma lei para matar todos os judeus. Sabe, amados, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia não tem boas notícias para esses últimos dias. Diga amém. Se você quer saber do jornal mais novo que existe na face da terra, não é o jornal da Globo, não. É o jornal da Bíblia. E ele já garante, nesses últimos dias, tempos difíceis. O Espírito diz, são tempos difíceis. Então agora, menina, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não durma não. Então aqui, 4 e versículo 14. Ramã conseguiu essa lei para poder matar todos os judeus. E aí no versículo 11 diz assim, nós vamos encerrar com esse texto. Esther, capítulo 4, versículo 11. Todos os servos dos reis, do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, se sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei,
não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Isso aqui foi quando o primo dela falou da sentença de morte, que todos os judeus iam ser exterminados. Aí ele manda um recado para Esther. E Esther agora não era mais aquela menininha, não. Esther agora era a rainha. E ele manda esse recado para ela. E ela manda essa resposta para ela. Ela diz assim, ó, quem entrar na presença do rei sem ser chamada, só tem um final, morte. Aí o que é que acontece? O versículo 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imaginas que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus? Ele não é uma pergunta, vou ler no português normal agora. Não imagines que tu, porque estás na casa do rei, tu escaparás entre todos os judeus. Porque se todo te calares agora, que outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura, como esta hora, foste elevada rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez, segundo Esther lhe havia ordenado. Eu queria chamar a Amanda para cá, por favor. Havia esse decreto para exterminar todo o povo judeu. Kevin ministrou aqui domingo sobre Pedro estar preso. Já tinham matado Tiago à espada. Pedro já estava lá, era o próximo a ser decapitado. Mas a igreja se uniu para orar. Sabe, Deus tem levantado aqui nessa igreja um espírito de súplica. E nessa tarde a gente não veio só comer pamonha, não. A gente veio ser tocada por esse espírito de súplica. Eu queria que você levantasse. Cada uma de nós aqui, ou somos mães, ou somos irmãos, ou estamos numa localidade, numa comunidade, tem pessoas precisando da sua oração. E essa tarde nós viemos para isso. Agora, gente, eu vou dizer uma coisa, se entrega a esse momento. Não fica de qualquer jeito, não. Nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor, porque não dá mais tempo para viver de qualquer jeito. Nós estamos preparando a vinda do Senhor. Tem coisas para acontecer. Nós precisamos orar pelas autoridades. Você tem uma igreja local que abençoa você? Ore pelo pastor dessa igreja. Seja grato orando. Você tem uma mãe, você tem um pai. Deus está fazendo coisas aqui. E nós devemos orar, como ela fala nesse livro. Pelo espírito de Elias, que era o mesmo que estava em João Batista. João Batista é a voz que clamava no deserto. Eu e você, nós somos a voz que estamos clamando nesse deserto agora. Sabe para quê? Para a chuva descer. Porque existe a colheita dos últimos dias. E a gente não veio para essa terra só para ser bonita, não. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos por essa tarde. Pode orar em outras línguas, abra sua boca, clame pelo que você quiser. Mas, pelo amor de Deus, não fica calado, não. Oh, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, porque você é bom. Obrigada, Pai, nós estamos aqui com propósito.
foi para isso que nós nascemos. Nós viemos para cumprir os seus planos, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, nós oramos por chuva, chuva de avivamento, Senhor. Obrigada, Pai, por salvação, corações quebrantados, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, nós oramos por chuva. A tua chuva, Senhor, a tua chuva, amadurecendo os corações, Pai, amolecendo os corações. Nós clamamos agora por famílias. Nós clamamos agora, Pai, por famílias. Nós clamamos pelas famílias, Senhor. Oh, Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos pelas famílias, pelos pais, pelas mães, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, Pai. Oh, Pai, obrigada pelas viúvas. Nós oramos pelos órfãos, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus.